Fala, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu sou o professor Santiago Simon, sou professor de matemática do canal Matemática é Melzinho no Limão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para você ficar a par de todas as novidades do meu canal e dar aqueles likes nos meus vídeos. E no vídeo de hoje eu vou iniciar a playlist sobre equação do segundo grau. E aí eu vou falar sobre todos os processos, todos os métodos de resolução, inclusive sobre a equação do amor. Então, vamos parar de conversa e vamos deliciar desse papá seleto que é a equação do segundo grau? Então vamos lá. Bom, equação do segundo grau é toda equação estrita do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Mas por que ela é chamada de equação do segundo grau? Porque o maior expoente da variável que é x é 2. Por isso ela é chamada de equação do segundo grau. O coeficiente a, ele é o número que multiplica a variável elevado ao quadrado. O coeficiente b é o número que multiplica a variável sem ser elevado ao quadrado, ou seja, com o expoente 1. E esse C é o termo independente, aquele termo que não depende de ninguém, aquele que já casou, já é dependente, então depende de ninguém, que é o C. Então esse A, B e C são os coeficientes da minha equação, ou seja, são números. E esses números, eles pertencem aos números reais. E o meu A tem que ser diferente de zero. Mas por que ele é diferente de zero? Qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Então, se o meu A for zero, essa expressão ela vai sumir e a gente não tem mais uma equação do segundo grau, e sim uma equação do primeiro grau. Eu sempre brinco com os meus alunos que eu sou apaixonada naquele filme Alice no País das Maravilhas. Então, para você lembrar da equação do segundo grau, é só você lembrar do seguinte, ó. Alice beijou o coelho. Então, se a Alice beijou o coelho, você tem uma equação do segundo grau. Porque sem a Alice, quem vai beijar o coelho? Então, sempre tem que ter a Alice para beijar o coelho. Bom, então eu coloquei alguns exemplos aqui de identificar a Alice beijou o coelho. Uma coisa muito importante é que os coeficientes, eles têm que estar de um lado só da minha equação. E ela tem que ser o quê? Igual a zero. Então vamos aqui identificar então a Alice beijou o coelho. Alice beijou o coelho. Vocês não têm que... Uma coisa muito importante é... Você não tem que decorar a ordem. Você tem que saber o quê? Quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A, sempre que é a Alice, é o número que multiplica a variável elevada ao quadrado. O B sempre será o número que multiplica a variável x sem o expoente 2, ou seja, com o expoente 1. E o C é o termo independente, que é o coelho, né? Solteirão, que a Alice gosta de beijar. Então, o C é o termo independente. Então, vamos aí para esses exemplos identificar. Quem é o A? É o número que multiplica a variável elevado ao quadrado. Quem que é o número? 6. Então, 6 é a Alice. O B é o número que multiplica a variável x, que é o beijo, né? Alice beijou o coelho. Então, quem que é meu B? O 8. E o C, que é o coelho solteirão da pista, é o termo independente. Quem é o termo independente? É o 5, ou seja, ele não tem nenhuma variável. Vamos aqui nessa outra equação. Uma coisa bem importante, esse 6x² mais 8x mais 5 igual a zero, ela é uma equação completa. Por que ela é equação completa? Porque eu tenho o A, tenho o B e eu tenho o C. Agora vamos identificar quem são os coeficientes
dessa outra equação de segundo grau. Ela é completa porque eu tenho o coeficiente A, o B e o C. Então vamos lá. Alice beijou o coelho. O A é um número que multiplica a variável elevado ao quadrado, que nesse caso aqui é o 10. O B é um número que multiplica a variável x, que é o 20. E o C é o termo independente, é aquele que não tem letra. Então, nesse caso, é o 30. Vamos ver mais esses três exemplos. Eu tenho 4x ao quadrado mais 20x igual a 0. Eu quero identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é o número que multiplica a variável ao quadrado, que é 4. O B é o número que multiplica a variável x, que não tem expoente 2, que no caso aqui a expoente é 1. Então, 20. Nesse caso aqui, o C ele não aparece. Então, essa equação aqui ela é uma equação incompleta. Incompleta. Por que ela é incompleta? Porque o coeficiente C ele é igual a 0. Então, se ele não aparece aqui, ele é 0. Bom, outro exemplo aqui. Eu quero identificar Alice beijou o coelho. O A é o número que multiplica a variável ao quadrado, ou seja, é todo esse coeficiente. Então, o A aqui é 3/2. O B é o número que multiplica a variável x, que nesse caso aqui é o 4/5. E o C é o termo independente, que não tem letra, que é o 6. Último exemplo para a gente encerrar essa primeira parte introdutória de equação de segundo grau. Eu tenho 3x ao quadrado menos 20 igual a 0. Eu quero saber quem é a Alice que beijou o coelho. O A não é o número que multiplica a variável elevado ao quadrado? Então, nesse caso aqui é o 3. O B é um número que multiplica a variável x. Só que nesse caso, nessa equação específica, o B ele não aparece. Se ele não aparece, ele é 0. E o C é o termo independente, é aquele que não tem letra, que é o menos 20. Logo, essa equação 3x ao quadrado menos 20 igual a 0, ela também é uma equação incompleta, porque nós não temos o coeficiente B, então ela é incompleta. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte de equação de segundo grau, é a parte introdutória. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E não esqueça de dar aquele like, curtir, compartilhar com seus amigos que têm dúvida. E fica ligado no canal Matemática Melzinho no Limão, porque vem muitas novidades aí pela frente sobre equação de segundo grau. Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo!